Nessa noite, agradecer ao Senhor, porque eu estou com uma parte da minha casa aqui. A minha tia está ali atrás, e minha prima. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Dani, lembra da Dona Irene do SESI? Já viu ela aí? Deus está unindo, né? Ele está arrebanhando o povo, porque nós às vezes deixamos para lá, ou às vezes nem ligamos, nem lembramos mais, Tata. Que o Senhor virá. Muitas vezes estamos entretidos com a fumaça, com aquilo que chamamos e nos ensinaram de glória. Estamos entretidos, estamos até gostando de tudo isso. E de ontem para hoje, eu tenho buscado algumas coisas em Deus para essa noite. E parece que quando a gente começa a estudar, começa a escutar algumas coisas dos céus, parece que o saco não tem fundo. Parece que quanto mais você coloca arroz, menos tem. Porque a palavra é o rio de Deus. E o profeta diz que nós não podemos ficar com água só nos tornozelos. Nós não podemos entender a vontade do Senhor só até os joelhos, ou até a cintura, Marcos, ou até os lombos. Porque enquanto estivermos estudando da forma que nós queremos assimilar, nós estamos no controle, Andréia, profeta Andréia. E tudo aquilo que nós temos o controle, o Pai não tem o controle sobre nossas vidas. Muitas vezes compramos o nosso carro zero e falamos: Senhor, olha aqui o que eu conquistei. Olha aqui o meu sonho. Está vendo, Senhor? Aí Ele fala: tô. E nós abrimos a porta do carona e colocamos Ele aqui do carona. E falamos: Senhor, fica aí, dá uma voltinha comigo. Estamos no controle. Estamos levando o Pai para passear no nosso sonho. Mas não é sobre isso que o Espírito Santo ele quer falar nessa noite. Porque tudo o que Ele está falando, Ele já falou, ok? Tudo o que Ele está falando, Ele já falou. Tudo o que foi ministrado aqui, o salmista diz que o louvor é a expressão dos lábios que confessam a glória do Senhor. E a adoradora profética já declarou aqui palavras. A Karen, as meninas que estavam aqui, os meninos. Por quê? Porque essa adoração já aconteceu nos céus. Não há nada para acontecer na nossa esfera, bonito óculos antes, na nossa esfera aqui material, que não tenha acontecido na esfera espiritual. Nada. Vou repetir. Não há nada que ocorra ou que aconteça aqui no nosso nível de matéria, de terra, que não tenha acontecido primeiro nos céus. E nós não estamos indo para o céu, porque fomos ensinados, tia Creuza, que nós estamos indo para o céu. E quando eu era menor, do que eu sou, pouco menor do que eu sou, eu fui ensinado que eu um dia iria para o céu. E eu já imaginava o quê? Como que a criança imagina? Super-homem, não é verdade? Infelizmente hoje a referência que as nossas, entre aspas, os nossos filhos ou os filhos dos cristãos têm é Xuxa, é Angélica, essas são as referências. E quando as trazemos a este lugar que chamamos de igreja, que não é, ok? Aqui não é igreja, a igreja é aí.
Elas não entendem nada, por quê? Porque as referências delas são Batman, a Peppa Porca. Estava conversando com a minha casa e eu falava que nos falta na igreja. Quando eu falo igreja brasileira, ok? Não denomino o nome de igreja. Que nos falta referenciais de homens de Deus. O pastor Alexandre ele fez uma citação a respeito do chamado ou do chamamento que Timóteo tem. O pastor ministrou a respeito de Timóteo há uns tempos atrás, eu lembro. Apesar de eu não ter muita lembrança, ter vaga memória ou lapsos, eu lembro disso. Quando você chama a pessoa a vir à igreja ou à estrutura que nós chamamos de igreja, aqui não é igreja, ok? Igreja é aí, ok? As pessoas falam, não, eu não vou na igreja. E por quê? Porque eu não vou. Porque pastor X, Y, Z fez isso, aquilo e aquilo outro. Quando você fala assim, ó, você tem um chamado profético, você tem um chamado apostólico, e eu vejo peças em você de um chamado pastoral, de um chamado evangelístico, a pessoa não quer. Por quê? Aqueles que se dizem ser, não são. Então falta referências. E nós estamos numa geração que quando perguntam como a igreja está, eu respondo de 3 formas, numa tríplice visão. A igreja está ok. Para alguns bombando, yes, está ok. Joãozinho, a igreja está ok. Mas também está mais ou menos. Mas também está, ó. É interessante que neste lugar, nesse instante, ou lá na outra igreja, XY, a mesma palavra é pregada, a mesma palavra é instaurada, porque Jesus não veio instaurar uma igreja. Jesus nunca instaurou uma igreja. Jesus veio instaurar o reino do Pai. A igreja é secundária. A igreja não é aqui, a igreja é aí. Nesse mesmo instante pode ter pessoas aqui em pecado. Nesse mesmo instante pode ter pessoas aqui no processo de santificação. Porque a santificação não é um estado, eu estou santo, não. A santificação é um processo pela qual ninguém verá a Deus. Tem pessoas aqui essa noite que precisam levantar as mãos e numa forma não só religiosa, mas numa forma profética, se identificar e pedir: Jesus, mora no meu coração, faz morar na minha vida, eu preciso do Senhor. Porque o ápice da igreja, o momento que ela estava bombando, aí começou o declínio dela, na América e na Europa. O livro de Apocalipse, e aqui eu começo a ministrar o capítulo 2. Se você encontrou, diga amém. Se escreve assim: e ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova que de si mesmos se declaram apóstolos e não são, e achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o quê? O que ele abandonou? O teu primeiro amor.
Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Nós conhecemos muito bem este livro. Um livro que João, ele em espírito, ele é levado a um lugar em Deus e ele começa a escrever as 7 igrejas. E a palavra diz que ao anjo da igreja escreve, a autoridade da igreja escreve, ao patriarca ou ao pai da igreja escreve. Entenda algo: o futuro da minha família, o futuro da minha casa, dos meus filhos, passa pelas minhas mãos. Se a minha filha, ela não der certo na vida, a culpa é minha. Se a igreja que o Senhor colocou nas suas mãos, nas minhas mãos, nas mãos de vocês, filhos espirituais, não der certo, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Entenda algo: a primeira geração, quando é tirada do Egito e ela vai para o deserto, o que acontece? Ela morre no deserto, ok? Ela não consegue restaurar os portais da glória para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é dado ao Deus dos deuses e ao Senhor dos senhores. Só a Ele é digno de glória e de honra, ninguém mais. Entenda algo: a geração que nasce no deserto, pastor Anderson, ela entra em Canaã, ok? Entra em Canaã, ok? Só que a geração de Canaã, ela se perde no caminho. A terceira geração, ela se esquece de Deus. Há um grande perigo, Bruno, de a gente acertar o ícone. Quando a gente vai lá no ícone, na página principal, nós colocamos lá Google, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, ok. Acertamos ali, só que não acertamos no entendimento do que vai trazer aquela página. Porque Deus trabalha por princípios. Se você não entende o princípio, você não entende o meio, e você não chega no fim de nada. Eu já escutei, não faço disso regra, ok? É a minha cosmovisão. Ah, não importa como começa, importa como termina. Aonde isso? O povo de Israel começou bem e acabou mal. Porque Deus trabalha por princípios e não por motivação. E Paulo começa a escrever aqui as 7 igrejas da Ásia. E eu quero entender com você aqui nessa noite. Quando Nero, ele é posto no comando de Roma, e Roma domina toda a terra, ele começa a exterminar os crentes. Diz os historiadores, teólogos, que faltou madeira para fazer cruz, para crucificar os cristãos. E sabemos que Nero colocou fogo na própria cidade. O que eu entendo com isso? Cuidado com a autoridade que lhe é outorgada. Quem é pai, quem é mãe aqui? Deus te deu autoridade, mas tome cuidado o que você tem feito com ela. Tome cuidado para não colocar fogo na sua família, nos seus filhos, na sua igreja e nas suas coisas. Eu fiquei assim muito apreensivo. Depois você faz a leitura, é que Jesus, ele começa a falar a 4 igrejas, Kleber, que ele tinha algumas coisas contra esta igreja.
eu peguei algumas coisas, não fazer toda a leitura, é uma leitura ampla, mais específica, mas eu tirei algumas coisas aqui para nós caminharmos com mais facilidade nesta noite. Ele diz à igreja de Éfeso que tinha contra ela que deixaste a sua primeira caridade. Se você ver assim no seu subtítulo, você vai conseguir acompanhar comigo. A igreja de Éfeso, que eu acabei de ler, era uma igreja, era composta de pessoas, só que ela tinha deixado o amor. Mas era uma igreja, havia uma estrutura, havia pessoas dentro daquela igreja, havia um pastor dentro daquela igreja, havia adoração dentro daquela igreja, mas não havia amor dentro daquela igreja. Mas estava dando certo. Ele também expressa a Esmirna. A Esmirna era uma igreja rica, só que Jesus tinha contra ela que era uma igreja fofoqueira, era uma igreja blasfema, era uma igreja contenciosa, era uma igreja que eu falava algo com o pastor Alexandre, mas o Marinês só falava outra. E havia um espírito luciférico de ajustar as coisas ao meu bel prazer, ao meu Deus ego. Essa é a igreja. A igreja de Esmirna. Olha para mim. Era uma igreja. Havia pessoas. Eles cantavam, liam a palavra, mas não era uma igreja plena. Jesus tinha coisas contra esta igreja, mas estava dando certo. Jesus também, ele destaca a igreja de Tiatira. A igreja tinha amor, mas não tinha sã doutrina. Essa igreja de Tiatira diz que tinha contra ela, tinha algo negativo, não aceitava, porque ela tolerava Jezabel. Não é uma nomenclatura, mas havia um espírito da carne, havia mais obras da carne do que frutos do espírito naquela igreja. Era um espírito de sensualidade doce, terrível. Às vezes eu falo para minha filha, está aqui na frente, depois do meu ouvido, a primeira fileira acho que é o ouvido mais próximo aqui da minha boca. Quando você for para a igreja, Sabrina, amor, dá uma olhadinha no espelho, dá uma viradinha no espelho. Olha o Vini ali. Isso não é nada negativo, e vai lá, vê se você não vai fazer os homens pecarem. Vê se o short não está muito curto para jogar o lixo. Eu não falo para você, filha? Igreja de Tiatira. Era uma igreja, Valmir, Sandra, olha o Nildo lá atrás, Hilda, Débora. Tinha pessoas, tinha adoração, mas tolerava Jezabel. Apóstolo Paulo fala às mais velhas a ensinarem as mais novas no espírito de obediência. Stephanie, a Karen que é casada, a vovó Tetê, a Hilda, a dona Creus ali atrás, a Dulce, profeta Eza, dona Helena. O apóstolo Paulo instrui as mesmas a sentar com as mais novas na igreja e instruir concernente ao trato, ao amor, à mansidão, ao casamento. Esse papel é de vocês, não é do pastor somente. Na Bíblia está assim, ok? Na Bíblia. Na Bíblia diz que a autoridade da igreja
que a autoridade da igreja é o anjo da igreja, são os pastores. E nós daremos conta se ver ou se vir vocês, entre aspas, saindo do trilho e nós não os corrigimos. Nós vamos dar conta por causa disso. Eu falava com a minha filha que eu preferia chorar agora com ela do que chorar lá na frente. Entenda algo, a exortação é uma forma. Entenda algo, a exortação, eu escrevi aqui, ó. Eu não consigo muito acompanhar essas coisas antes. Acompanhar, eu escrevo, mas não consigo acompanhar. Ó, o amor está ligado à correção. Ei, se você está sem correção, é porque o seu pai não é Jesus, não é Deus. Porque Deus corrige a quem? Deus corrige a quem? Olha, se você está sem correção, Deus não é o seu pai. Seu pai pode ser o seu ego, a sua vontade, como o pastor falou aqui, os seus sonhos, menos Deus. Porque Deus, Ele exorta e corrige aquele que Ele ama. Olha aqui, a correção forma o caráter, ou a correção é a forma do caráter. Se eu vir, e se eu ver a minha filha fazer algo que desabone ou desagrade os princípios cristãos, e eu não a corrigi-la, eu vou pagar um preço por isso. Então, antes de o pai me exortar, eu exorto ela, não sou bobo. Porque a mão do pai é bem maior que a minha. A correção é a forma do caráter. Se você vê uma pessoa descaracterizada, perdida, mulambenta, é porque não teve exortação. Os pais não exortaram. Está na igreja. A igreja de Sardes, ela... Obrigado, vovó Tetê. A tia, lembrei da tia. A igreja de Sardes, o que ela fazia? Ela fazia só faltava fazer um culto ao ego para ela. Só faltava colocar aqui o espelho e ela própria se adorá-la, porque ela pensava que estava viva, o texto diz. Quer ver? Ó, capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço o quê? Que tens nome do quê? Mas Apocalipse capítulo 3. Igreja onde? Estrutura. Ela achava a Kleber que estava bombando. Eu tenho medo. O Alê não usa essa palavra, mas conheço os pastores que usam: vão bombar. Eu tenho medo quando falam isso. Eu só professo palavras, quem me conhece está percebendo isso. Se eu ver que vai melhorar o silêncio, senão eu fico quieto. Eu só vou usar a minha palavra no silêncio do Fê, se essa minha palavra, Stephanie, for ter algo de útil ao silêncio dele. Senão eu me calo também. Porque a minha palavra é o meu juiz. Enquanto eu me calo, eu me advogo. Mas se eu falo, as minhas palavras se tornam meu juiz. Igreja, estrutura, pessoas, louvor, dando certo, pensando que estava viva, mas estava morta. A igreja de Filadélfia era uma igreja pobre, Marcos, mas que guardou a palavra. A igreja de Filadélfia,
capítulo 3, no verso 7. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve essas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre que ninguém fecha e que fecha que nem abre. Conheço as tuas obras, eles têm posto uma porta aberta diante de ti, e qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste o quê? A mim é o quê? A mim é o quê? E não negaste o quê? De quem que é a palavra? A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Não importa quem suba nesta plataforma e fale aqui em cima, ou que tenha uma prédica aqui em cima, se ler a Bíblia, a palavra é de Deus. A igreja de Pérgamo estava dando certo, estava caminhando, tinha louvor, tinha estrutura, tinha pessoas, como nós chamamos, tinha ovelhas, que o bom pastor que deve dar pelas ovelhas não sou eu, porque eu não sou bom. Quando quiseram induzir Jesus ao bem a respeito dele, homem e carne, ele falou: eu não sou bom, bom é só um, meu Pai que está no céu. E se ele não era bom, em consequência eu então mentia. O apóstolo Paulo fala que o mais indigno dos homens, o verme, o esterco, é esse que vos fala. Porque hoje, pastor Alexandre, as pessoas pensam o quê? Nós vamos orar, vamos pegar algumas pessoas e nós vamos separá-las ao ofício pastoral, apostólico e profético. Só que temos que avisá-las que quanto mais ofício, quanto mais título, mais para baixo você desce. Pastor Alexandre é pastor até o momento. Queira Deus que ele for separado ao ofício apostólico, ele não vai crescer, ele vai diminuir. Porque com Deus, quanto mais você cresce, mais você some. Sabe quando você reconhece o chamado apostolado na vida do seu pastor? Quando ele some da igreja. O Andy sumiu uns tempos aí, né? Já conversei com ele a respeito disso. No reino de Deus, quanto mais você cresce, mais você desce. Quanto mais Deus te chama, mais longe das pessoas você fica e mais perto dele, da vontade soberana dele, que é boa, perfeita e... Olha, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é minha. O que é bom, perfeito e agradável são as coisas dos céus e não da terra. Porque nessa terra tudo é passageiro. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo, mas ajuntei tesouros nos céus. Mas estava dando certo, era igreja, era estrutura, tinha uma fumacinha. E o que eu quero falar com você é a respeito da igreja de Laodiceia. É interessante que o que me pegou aqui, o que pegou para mim aqui, sabe o que foi? Que quando eu estava ministrando, o Senhor ministrando a minha vida, eu escrevo algumas coisas, eu vou guardando. Eu escrevi assim, ó: precisamos ter o cuidado nesta vida de estar navegando e não naufragando. São coisas distintas. Não, mas eu me formei, eu tenho um bom salário, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa família, eu tenho uma boa casa. Mas será que você não está naufragando ao invés de estar navegando? Eu tenho falado, eu falo para minha filha, falo para minha esposa, que quando eu morrer, eu não quero uma lápide de ouro. Eu não quero ninguém chorando. Quando eu morrer,
Eu quero que tenha festa. Pastor, se eu for antes de você, faz festa. Se eu estiver na coinonia, faz festa. Dá quibe pro povo. Uns vão glorificar de pé a minha passagem. Alguns vão chorar. Por causa do sentimento, né? Não era tão bonito, não era tão cheiroso. E foi tão cedo. Morre e vira santo, né, Dani? Era tão bonzinho. Bonzinho nada. Sou pecador igual você. Careço da graça. O que eu quero que a minha família fale de mim. Realmente, o Niel foi um homem de Deus. Ele tinha tudo para largar, mas ele permaneceu. Quero que chore, não. Pode trazer fogo, foguete, aquele negócio de carnaval que faz sai papelzinho. Quero festa. Se quer me dar alguma coisa, quer chorar comigo, quer dar comigo, ande comigo em vida. Depois que eu morrer, não adianta. Quer me elogiar. Estou recebendo um presente até hoje. A Isa me trouxe um presente aqui com sorte. Em vida, Marcos. Qual o tempo que você tem dado para sua família? Ou será que você tem trabalhado tanto que você não tem tempo para sua família? Será que as coisas desta terra têm consumido até o seu tempo? Entenda algo. Esse tempo aqui agora, 8h30, é isso? 8h30. Graças a Deus, o Senhor está. Acho que eu consegui falar algumas coisinhas ali que eu escrevi. Este tempo que nós estamos aqui agora, 8h30, que dia que é hoje? 26, 25? 26, não volta mais. Você entende isso? Porque nós somos eternos, nós não somos passageiros. Nós já vivemos a eternidade. Porque aquele que vos fala em espírito, e você não vê. Você vê a casinha do meu espírito. Essa coisa bela que papai fez, aonde habita o Espírito de Deus juntamente com o meu. Esse tempo que o Kleber está passando aqui com a sua esposa não volta mais. Haverá outros, mas este não volta mais, porque nós já vivemos a eternidade. E o Senhor falou: meu, toma cuidado para, ao invés de você estar navegando, você está naufragando. Por quê? Eu questionei. Ele falou assim: porque o que importa para você não é o que você pensa sobre você, e nem o que os outros pensam sobre você. O que importa para você é o que eu penso sobre você. Porque os pensamentos que eu tenho sobre você são pensamentos de paz e não de guerra. E ele falou mais, foi isso que me deixou preocupado. Eu estou preocupado até agora. Ele falou assim para mim: ó, Deus, ele não pensa como as pessoas pensam. Deus não vê como as pessoas te vê. Por quê? Porque Deus conhece as suas obras. Que ele fala 7 igrejas. O que me pegou aqui, Fê, é o que ele falou para 4 igrejas. Eu conheço as suas. Eu conheço as suas. Eu conheço as suas. Aí eu fiquei preocupado hoje. Fala assim: por quê, pastor? Pode falar por quê, pastor? Me ajuda a pregar. Porque o que comete obras não é o meu espírito, é o meu corpo. O meu espírito, ele frutifica o Espírito de Deus. Agora o meu corpo, ele faz obras. Ele quer pecar, ele quer assistir, ele quer pegar. E diz o texto, pastor Anderson, que ele conhece as minhas obras. E eu fiquei com medo, pastor, porque eu sei o que eu faço. Eu conheço as suas obras. E quais são as obras da carne? Adultério, fornicação. Mais uma aí? Mentira, porfia, emulação, inveja, glutonaria. Obras da carne. Mas o fruto do Espírito é 2 pontos, paz. Aí ele vai começar.
Eu falei, meu Deus, e agora? As 7 igrejas, estava legalzinho, tinha louvor, tinha ministração, tinha membros. Só que ele fala assim, eu conheço as suas obras. Eu sei, filho, o que você faz no banheiro. Eu sei, filho, o que você faz quando você fecha a porta do seu quarto à noite para dormir. Eu sei, filho, filha, o que você vê no celular, porque eu conheço as suas obras. E para quem que Jesus fala isso? Pelo amor de Deus, para quem? Para a igreja. Não é para o mundo, é para mim e é para você. O estribilho deste texto, a repetição, o flamejar da bandeira deste texto, deste capítulo das 7 igrejas, é a voz profética e violenta dos céus. Eu conheço as suas obras. Isso está gritando dentro de mim, Kleber. E antes de eu cobrar a minha filha, a minha casa, eu tenho que cobrar a mim mesmo. Porque eu não posso dar daquilo que eu não tenho. Eu não posso ser aquilo que eu não sou. Uma hora a máscara cai. Estou quase terminando. É 8h36? Eu só falei meia hora? Nossa, tá gostoso. Rapaz, que legal. O Fábio estava vindo ali, pensei que já era para acabar. Porque quando vem assim é para acabar. Nero, ele cai, ou Nero, ele morre. E o imperador Domiciliano, ele acaba com a era apostólica porque ele mata os apóstolos. Imperador Domiciliano, isso é a história da igreja. Outro dia a gente conversa sobre isso. E ele prende o apóstolo Paulo, deporta o apóstolo Paulo. Sai daqui, você está causando confusão aqui. Esse Jesus seu aí está resolvendo as coisas aqui. Eu não quero isso, eu quero só para mim, a honra só para mim. Imperador Domiciliano, que quem manda sou eu. Assim que era tratado. Falei que faltou madeira, né? Eles crucificavam os cristãos de cabeça para baixo, jogava no tacho de óleo. Hoje a pessoa foi fazer a unha e lascou a unha, não vem na igreja, porque está doendo. Antes não, antes era jogado no tacho de óleo, crucificado de cabeça para baixo, queimavam na cruz. E nós falamos que amamos o Senhor. O capítulo 3 e o verso 11. Eu peço que você me dê mais alguns minutos. E outra coisa que eu quero falar para mim e para você é que a igreja que as portas do inferno não prevalecerão é a dele, ok? Não é a minha. A igreja que as portas do inferno não prevalecerão é a de Jesus, não é a minha. A glória é só dele, a honra é só dele. E o versículo 14 do capítulo 3, carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que não és o quê? E nem quem dera fosse frio ou fosse quente. Assim morno, porque dessa maneira és morno e nem quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado,
e não precisas de coisa alguma, e nem sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho que de mim compres tesouro refinado, ouro refinado, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, e colírio para o teu olho, para que vejas. Eu repreendo, disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eu fiquei assim, meio esbabascado, como diz o ditado. Por que, pastor? Diz assim, por quê? Fala assim, por que, pastor? Porque para a igreja, que a igreja fala de si que estava viva, Jesus fala o que? Que ela estava? A igreja que pensava que era rica, Jesus fala que ela era. A igreja que falava que era fraca, Jesus falava que era ela. Entenda algo, a pegada não está no que você pensa, está no que você fala. Porque para acontecer aqui, precisa acontecer lá. Você não é frio, você não é morno. Para as 4 igrejas, para 5 igrejas, Jesus ele tem uma censura, digo uma censura, um ponto negativo. Ele detecta algo, pastor, antes, e ele fala, eu conheço as suas obras, você não é isso não. Você é o crente do tal do Raimundo, o pé na igreja, o pé não. O casamento dos cristãos hoje está uma vergonha. Eles vêm de branco, mas por dentro já está preto faz tempo. Eu converso com pastores, eu também sou um ser racional, eu tenho também amizade fora deste lugar. E eles falam, pastor Daniel, meus jovens, entre aspas, eu acho que porque está assim, porque é dele, né? É meu. Os meus jovens, quando saem do culto de jovens, eles saem da igreja, pastor, ele vai para a balada. Eu não pude falar, Ale, está assim porque é seu. Se fosse do pai, não estava. Não tenho essa liberdade com ele. Por enquanto. Troca, molha mais meia hora de palavra comigo que... Tá aqui o problema. As pessoas casam na igreja, pastor, mas quando vai lá, não sei pra onde, lá, Casa da Árvore, não sei o nome de lugar aí que faz festa, a Karen tá aqui, ela conhece bastante, eles fazem baile. Eles tomam da 1 a 51. Crentes. E ai, se o pastor falar alguma coisa, ai. Mas eu falo. Eu aguento usar, mas eu falo. Ai, se falar alguma coisa, tira. Mas é a Bíblia. É a palavra de Deus. Olha que interessante. A igreja de Laodiceia, nós não vemos um elogio. E era a igreja mais rica da Ásia. Hoje a Turquia, a igreja mais rica. Olha aqui, e entre esta igreja de Laodiceia estava a igreja de Hierápolis, Colossos, aí vem Laodiceia, e as duas se distanciavam a aproximadamente 9 quilômetros da igreja de Laodiceia, Hierápolis e Colossos, porque a maior era Laodiceia, era uma pompa. Só faltava colocar um coro lá na frente e cantar: essa igreja sou eu. Tchan, 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 tchan. Não é não. Essa igreja sou eu. Igreja de Laodiceia. E o Senhor não viu nada ali. Não teve um elogio. Não teve uma exortação.
era a igreja mais rica que tinha. Sabe por que o texto fala que você não é morno, nem quente, nem frio? Porque de Hierápolis, e Hierápolis para nós é a nossa Caldas Novas brasileira. Quem já foi para Caldas Novas? Eu não fui. Que tem as águas quentes, as borbulhas, e os casamentos vai na lua de mel lá e fica lá nas águas quentes. Hierápolis tinha essas águas. E de Colossos desciam águas térmicas, mas águas frias. E o interessante que Laodiceia tinha tudo, mas não tinha água. Tá comigo? Diga assim, ai. E as águas chegavam ali, Vinícius, por dutos. De Hierápolis desciam águas térmicas, quentes, gostosas, para o corpo, para o osso, para a pele. Estou precisando, está querendo mais ruga aqui já. E de Colossos águas frias, térmicas. E o que acontecia em Laodiceia com essas águas? Elas se encontravam lá em Laodiceia, pastor Anderson. Mas essas águas chegavam lá poluídas. E não dava nem para consumir e nem para tomar banho com essas águas. Uma igreja top, uma igreja top, pensou aí? É essa. Top. Bombando. Luz, fumaça. Pirotécnico, show pirotécnico? Pirotécnico. Mulherada com Louis Vuitton. Qual outra aí? Luz, sapato Luz. Perfume Paulo Bru, terno Garbo, relógio Bulova. A igreja rica, Kleber. Pensa numa igreja rica. Era Laodiceia. E por que fala aqui que era uma igreja que tinha que comprar colírio? Jesus fala, você tem que comprar colírio de mim. Porque era uma cidade que ali havia a melhor medicina da época, a melhor fábrica de tecidos da época. Isso é história. Os melhores e maiores bancários do tempo estavam na Ásia. Frequentava a igreja de Laodiceia. Redonda a igreja, pastor. Redonda a igreja, redonda, top. Mas não tinha água. E o que Jesus fala para a mulher samaritana? Primeiro ela pede água, né? O poço é fundo e não tem com o quê? Tirar. Quando tem água não tem o que tirar. Quando não tem o que tirar, tem como pegar água. E ela fala, ai, se você soubesse quem te pede água, eu te daria uma água, e dentro de você faria como uma fonte que jorraria para a vida eterna. É ela que teve 10 maridos. E agora o que ela tem não é? Igreja de Laodiceia. Tinha tudo. O problema na igreja não é o que Deus vê, mas o que Ele não vê. Igreja de Laodiceia. O que Ele não viu, pastor, naquela igreja de Laodiceia? Ele viu tudo: dinheiro, departamento de louvor abençoado, Gibson, Ibanez, Matex, Yamaha, pedaleira Boss. Sonho de consumo, né? Não é o que ele vê, é o que ele não vê em nós. E sabe o que a igreja de Laodiceia não tinha? O equilíbrio. Em um lado, pastor, era excelente, exímia, mas no outro lado não tinha nada de Deus.
estava no automático, bombando. Na América tem bastante, no Brasil não, essas igrejas. Aqui é tudo certinho no Brasil. Fogo desce quando o pastor pega aqui no Brasil. Pastor, o que então Deus não viu em Laodiceia? Porque ele não corrigiu, ele não elogiou. O problema não está no que ele viu, mas no que ele não viu. O problema não está no que a igreja tinha, mas no que ela não tinha, profeta esse. Você é desgraçada, falando para a igreja, cega e nu. Tem as melhores empresas de roupa, mas você está nu. O problema da igreja de Laodiceia é que essa igreja, esta cidade na Ásia, ela ergueu um templo a Esculápio. Ela ergueu um templo, um lugar para adorar o Deus da cura. Sabe o que é Esculápio? Serpente. Essa igreja ergueu um lugar de adoração a Lúcifer, a Esculápio. Quando você vai lá no posto de saúde, no médico não tem lá uma cobrinha enrolada numa árvore. Aquilo ali é adoração ao Deus da saúde, a Esculápio, a serpente. Eles ergueram um lugar para adorar o homem. E olha o que Deus falou para mim. Qualquer lugar, presta atenção, qualquer lugar que se coloca o homem no pedestal, aí está o trono de Satanás. Aí está prestando um Deus, adoração ao Deus Esculápio. Olha aqui, qualquer lugar que se coloca o homem no centro, ali está o trono de Satanás. Igreja de Laodiceia. Não tinha água, não tinha palavra, não tinha Bíblia, mas tinha tudo. Pastor, o que faltava naquela igreja? Faltava arrependimento. Estou terminando. Diga arrependimento. Diga, faltava quebrantamento. Diga, faltava choro pelo pecado. Diga, faltava fome de Deus. Diga, faltava sede pela palavra. Diga, faltava sede por salvação, sede por referência, sede de líderes espirituais. Igreja de Laodiceia tinha tudo e não tinha nada. Pensava que estava vestida, mas estava nu. Pensava que estava vendo, mas estava cega. Pensava que era rica, mas era pobre. A melhor igreja em forma de empreendimento era a igreja que mais tinha coisa negativa perante o Senhor. Nós só estamos aqui, amados, porque Ele está aqui. Você só tem o que você tem porque Ele tem. Que possamos ser a igreja que aos nossos olhos fraca, mas aos olhos do Pai forte. Possamos ser a igreja que Ele colocou diante de nós uma porta aberta, que ninguém fecha. Que possamos ser uma igreja que clame por oração, que gema por palavra, que gema por revelação da mesma, que chore entre o alpendre e entre o altar, diz o texto, diz o profeta. Ministros do Senhor,
antes de subir, chore entre o alpendre, entre o pórtico e entre o altar. Que possamos ser uma igreja que se arrependa. Por que, pastor? Porque eu não sei hoje nem se eu chego em casa. Eu tenho projetos de vida. Só que se o Senhor não for à frente, nada será estabelecido. Eu sei que muitas vezes a gente que fala aqui em cima, a gente não que joga, ok? Mas a gente transfere muita coisa, muita coisa. Mas você possa pegar um pouco disso. Que você seja como uma esponja e absorva isso. Muitas vezes nós temos 10. E o 11º também não é nosso. Nós temos que tomar cuidado porque, e aqui eu termino, eu vou repetir o que eu falei. A geração do Egito morreu no deserto. A geração que nasceu no deserto entrou em Canaã. Só que a geração que nasceu em Canaã errou o alvo, se desviou dos caminhos do Senhor. Vem aqui na frente aqui só um pouquinho, filha. A minha primeira geração, se um dia ela casar, não é bom que o homem viva só, né? Se um dia ela casar, o meu neto será minha e o meu bisneto Se eu falhar aqui na minha primeira, que estou arrancando do Egito, e essa aqui vai passar pelo deserto e não vai morrer, essa geração não vai morrer, não vai morrer, não vai. O que vier após ela, se eu não tomar cuidado com essa aqui, o que vir após ela vai errar os caminhos, vai se desviar do caminho do Senhor. Tia, já tem bisneto? Não. Tem bisneto? A senhora tem netinho, né? Já tem já? Terceira geração da senhora, hein? Pega essa palavra aí, hein? Pega essa palavra aí. Eu não tenho. É minha primeira geração. Eu posso falar por mim, pelo meu pai, quem fala é ele. Ele responde pelos atos dele. Por quê? Deus conhece as minhas obras. Que eu continue sendo a igreja menor, a igreja pobre, a igreja que ninguém vê. Sabe o que Deus está falando para você, Andy? Através do Espírito Santo, que é tempo de você se esconder, cara. Continuar escondido ainda. Você sabe do que eu estou falando? Continuar escondido. Continua cavando. Continua cavando. Por mais que alguns tentem entulhar os seus poços, continua cavando. Porque o que segura este lugar, essa estrutura, ninguém vê. A intimidade com a minha esposa, ninguém vê. E o que vai me segurar nessa geração é a intimidade que eu tenho com meu Pai, através do Espírito Santo. Crescer para baixo antes. Continua crescendo para baixo. Cresce para baixo. Vai sair água. Porque somos o rebento de Jacó. Somos os ramos. Ele é a videira. Quem nos alimenta é Ele. O pastor Alexandre fala isso. Quem nos alimenta é Ele. Nós somos dependentes dEle. Que você possa ter pego algumas peças dessa palavra. Que você durma com esse barulho na sua cabeça. Que você não pode errar o alvo. Tem uma geração que depende de você. E hoje para mim é um divisor de águas. Como eu falei, eu estou com uma parte da minha casa aqui. Ontem eu estava com uma parte da minha casa, mas que não é de sangue, né? Tereza, Michele. E à noite estava com um pessoal também que não é de sangue, mas é a minha família. Nós somos a família de Jesus. Somos a família de Cristo. Entenda algo e se coloque em pé. Entenda algo. Deus, preste bem atenção no que eu falo para você. Deus, Ele só tem uma família. Aqui está a família dele.
Aqui está o corpo de Cristo. Nós somos membros do mesmo corpo, o qual Ele é o cabeça. Então não tem como eu falar para minha mão esquerda, anda para este lado esquerdo, e mão direita, anda para a direita. Por quê? Porque faz parte do mesmo corpo. E sabe que Deus falou para mim essa tarde? Sabe o que Deus falou para mim? Isso é para vocês, para você, Dani. A minha casa depende de mim. E eu tenho orado por vocês, pela minha tia, pela minha prima, pelos meus primos, pelos meus filhos e por esta casa. Vocês são a minha família também. Tenho orado por vocês, sabe para quê? Para que nós não sejamos a terceira geração perdida por falta de referenciais. Que você seja aquela pessoa que quando alguém vier e falar para você: a igreja ela não está mais com nada, não, você chega e fala para ela: vamos ser a igreja então, vamos fazer a diferença. Eu não vou lá não porque o pastor Daniel é isso e aquilo. Então o que a gente pode fazer pelo pastor Daniel? Eu não vou não porque o pastor Alexandre está lá, o pastor Alisson está lá, tá ok, então vamos sentar com eles, vamos conversar com eles. O que a gente pode ajudá-los? Porque o que é mais fácil? Abandonar, não é? Pular do barco, não é? Falar mal, não é? Falar bem na frente e por trás. Por falta de caráter, né? Vamos continuar sendo a igreja pobre, mas diante de Deus, a igreja rica. Vamos continuar desnudos perante a glória de Deus, mas para Ele, cobertos pela sua glória. Vamos continuar míopes para Ele, para que Ele coloque o colírio dele em nós. Eu sei o que é ter 18 graus de miopia. Eu sei o que é não enxergar. Eu vi o anjo com óculos ali, mas eu sei também o que é ver Deus. Eu sei o que é depender de Deus. Eu conheço a voz de Deus. Eu escuto. Eu sei quando Ele fala e quando Ele não fala. Porque quando Ele fala, é inconfundível essa voz. E Ele falou. Ainda que estivemos de costa com Moisés, se nós estivermos na fenda da rocha, nós vamos escutar a voz dele. E que quando Ele falar, nós possamos nos prostrar, como João fala. João não vê um Cristo crucificado, chorando, ensanguentado. João vê um Cristo ressurreto, com uma espada nas mãos. Diz o texto que os seus olhos são como uma chama de fogo, os seus pés como um latão reluzente. João vê um Jesus vencedor, invicto. Que possamos estar do lado do Jesus vitorioso. Eu quero orar com você. E já quero chamar o pastor Alexandre, que daqui para frente eu não sei como faz. Eu sei até aqui antes. Eu peço que você abaixe a sua cabeça. Pai, eu quero, junto com os teus filhos, se arrepender, ó Pai, neste tempo, de toda a obra cometida pelo nosso corpo, Senhor. Pai, tem enfermidades do nosso corpo que foi por coisas que nós cometemos, foi por obra que nós fizemos com os nossos corpos. Pai, eu peço que o Senhor cresça neste lugar e que nós diminuamos a cada dia, que nós nos escondamos a cada dia para que o Senhor venha aparecer através de nós, ó Pai. Pai, a Tua palavra diz que nós já conhecemos o caminho, Senhor. E também o discípulo diz: para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Pai, não há para onde ir, não há o que fazer a não ser o Senhor, ó Pai, nesta noite, neste lugar. A única coisa, Pai, que devemos fazer nessa noite é nos arrepender, Senhor. Cobrir nossa cabeça com um pano, com um saco de cinza, Pai, e clamar por misericórdia.
misericórdia, Senhor, porque nem tudo, ó Pai, que está dando certo é o Senhor que está fazendo, Deus. Eu peço ao Senhor nessa noite, ó Espírito de Deus vivo, que traga em nós, ó Pai, a sua verdade, Pai, porque uma meia verdade é uma mentira inteira, Senhor. Nós sabemos que João diz que o pai da mentira é o diabo, ele mente desde a fundação do mundo e nele não há verdade, Pai. Quando mentimos, quando enganamos, ó Pai, nós nos tornamos filhos do diabo, do Deus deste século, Senhor. Que possamos comprar vestes do Senhor, colírios do Senhor, ó Pai, para colocar nos nossos olhos, para que nós possamos ver, ó Pai, nesta noite. É o primeiro dia da semana, nós consagramos essa primeira parte, essa primeira massa, para que toda a massa seja, ó Pai, santificada. Senhor, eu peço a Ti, aos pais desta casa, Deus, que o Senhor, ó Pai, venha os instruir na verdade e nos conselhos do Senhor, ó Pai. Pai, que quando eles forem ministrar a glória do Senhor, ó Pai, possa pegar este lugar e que não haja em nós nenhuma, ó Pai, restituição em nós mesmos, mas que possamos ser restaurados pelo Senhor, ó Pai. Quero colocar a minha casa, Pai, diante do Senhor nesta noite. Senhor, a minha tia, a minha prima que está aqui, colocá-las diante do Senhor, ó Pai, clamando ao Senhor que abra o entendimento, os olhos do entendimento, Pai. Que haja uma ação permissiva para que o Senhor venha, ó Pai, e complete a boa obra, ó Pai. Senhor, a minha geração não se perderá nesta terra, Deus. Senhor, a minha geração será um referencial de paternidade, ó Pai, nesta nação, ó Pai. Os meus filhos serão benditos do Senhor, ó Pai. Os meus filhos são abençoados do Senhor, são flecha na aljava do valente, Pai. E eu peço ao Senhor pelos filhos dos teus filhos, Pai. Senhor, o que podemos dar de melhor a eles não é um iPhone 7, Senhor. O que possamos dar de melhor a eles, Senhor, é um exemplo de vida, um exemplo de casamento, um exemplo de paternidade, Senhor. Um exemplo de homem e de mulher de Deus, ó Pai. A matéria é o acréscimo, Senhor. Pai, que os nossos filhos não percam tempo, 1, 2, 3 horas com o celular, com a internet, mas que eles ganhem tempo com a Bíblia nas mãos, ó Pai, e joelhos no chão, Senhor. Senhor, nos dá essa glória de alcance, Pai, nos dá esse entendimento, Senhor, que isso não se perca ao sairmos daqui, Senhor. Que isso não se perca ao sairmos daqui, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos andar mais uma milha, Senhor. Que possamos confiar mais uma vez. Que possamos confiar, ó Pai, que possamos perdoar mais uma vez, Senhor. Que possamos impartir, que possamos conversar mais uma vez, ó Pai. Que possamos usar mais forças para remar neste barco, Senhor. A partir de mim, Senhor, nos dê a visão desta glória, Senhor, de entender e de ser participantes, ó Pai, que quem nos guarda é o Senhor, ó Pai. E que aquele que nos guarda não dormita, não dorme, Senhor. Te agradeço por este tempo, por este povo, Senhor. Que eles tenham uma semana abençoada, Pai. Que eles declarem que eles são mais do que vitoriosos por aquele que os amou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Pai. Que eles possam dobrar os joelhos nos seus lares, ó Pai, ainda nessa noite orar pela sua casa, Senhor. Ainda que haja um constrangimento, ainda que escondidos, ó Pai, eles possam derramar lágrimas pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos, Deus. Que possamos sentir nojo pelo pecado, Senhor. E que essa palavra caia, ó Pai, no nosso espírito, Senhor, e também no nosso coração, para que possamos entender o que foi liberado nesta noite, Pai. Que possamos, ó Pai, fazer a releitura de Apocalipse, Senhor, do capítulo 1 até o 3. Eu te agradeço por essa oportunidade, em nome do teu Filho Jesus. Você possa dizer amém e graças a Deus. Aplauda ao Senhor. Pastor Alexandre.